Nesse vídeo aqui, eu vou te provar que vale a pena comprar um Nissan Kicks. Exatamente. Isso se a gente se basear apenas nos pontos positivos. E bom, é sobre eles que a gente vai falar agora. Se você quer conhecer bons motivos para levar um Kicks para sua garagem, vem comigo que eu vou te mostrar esses 5 bons motivos agora. Vem! E aí, você está preparado para saber isso tudo que eu vou te falar agora sobre o Nissan Kicks? Então, primeiro de tudo, já deixa seu like aqui embaixo e também não esquece de se inscrever aqui no canal para você, enfim, acompanhar o nosso conteúdo. Ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E vamos lá para o primeiro ponto desse vídeo. Bom, vamos começar falando do design do Nissan Kicks. Aqui na dianteira a gente viu que ele realmente mudou totalmente. Os faróis são bem afilados e conversam com essa parte superior da grade em preto brilhante que encontra uma peça a outra. Aqui os LEDs diurnos, e a gente pode ver, tem muitos itens na cor da carroceria e também em preto, tanto no preto brilhante quanto no preto fosco, nessa parte e também na parte inferior. Essa parte inferior, inclusive, ela tem uma textura diferenciada, né? Não deixando a peça lisa, não deixando só o plástico. Realmente é um cuidado que a Nissan teve com os acabamentos desse carro. Uma coisa que chama atenção é o capô com esses ressaltos nas laterais que realmente dão um aspecto mais parrudo ao carro. E a gente pode ver o para-brisa bem amplo. Realmente é um carro muito interessante. Essa dianteira, particularmente, eu acho muito bonita. Mas vamos dar uma olhada na lateral aqui do Nissan Kicks? E bom, chegando aqui à lateral, vamos começar falando de uns aspectos muito interessantes, como por exemplo as rodas. São rodas de 19 polegadas, o perfil do pneu é bem fininho. Isso atrapalha no dia a dia? Bom, vamos lá, a suspensão dele aqui é muito bem equilibrada. E eu já vou até te dar um spoiler a respeito da dirigibilidade desse carro. Mas esse pneu fino faz com que alguns buracos, alguns obstáculos sejam sentidos por quem está dirigindo o carro. Algumas pancadas mais secas você realmente ouve. Uma roda aro 18 aqui com um pneu perfil um pouquinho maior seria bem interessante. Outro aspecto que a gente vê é o teto diferente do resto da cor da carroceria. Você vê as colunas são realmente diferentes, né, do restante da cor da carroceria. Realmente muito interessante, muito bonita essa combinação que ainda conta com um aplique cromado que segue até a coluna traseira. A coluna traseira, inclusive, ela tem uma janela espia bem pequenininha, que praticamente ela não é funcional, porque para o motorista realmente não faz diferença, com o nome Kicks gravado no vidro. Bem interessante. E a gente pode ver que as lanternas elas começam por aqui. Mas agora eu vou falar sobre o visual da traseira desse carro. Vem comigo. E bom, chegamos à traseira para mostrar que por aqui tudo mudou também. As lanternas começam nessa parte baixa do para-choque, sobem e tem esse prolongamento aqui na tampa que é ligado com essa faixa preta até chegar a lanterna do outro lado. Placas aqui na parte central, símbolo da Nissan, inscrição Kicks e do outro lado 220T, sinalizando realmente que o conjunto mecânico é outro. Uma coisa que eu achei bem interessante, você tem essa faixa preta no para-choques e a parte inferior não é prata não, é seguindo o tom da carroceria, porque muitos outros carros simulam defletor aqui, utilizando o tom prata junto com o preto aqui do para-choques. Bem interessante, né? Mas vamos saber como é que esse carro é por dentro? Vamos lá conhecer o interior dele? Vem comigo! Bom, chegamos ao interior do Nissan Kicks e vamos lá. O que a gente nota de cara? Nessa versão topo de linha, um acabamento muito caprichado. A parte superior do painel, soft touch, assim como essa régua com tecido. E esse soft touch ele se repete na parte superior do painel de portas e esse tecido também está por aqui justamente no apoia-braços. Isso é muito legal. Você nota
um cuidado em termos de acabamento. Os plásticos que tem por aqui são de texturas diferentes nas extremidades, nessa parte central do painel. Nessa lateral aqui você tem realmente o acabamento, né? Nesse mesmo sintético aqui, esse couro sintético do painel. Também se repete aqui, que é mais ou menos a mesma textura dos bancos de couro. Muito bem cuidado o acabamento nessa versão topo de linha pela Nissan. O volante, ele tem um forro em couro aqui e é um acabamento, por exemplo, superior à qualidade do Sentra. Isso demonstra o quanto a Nissan investiu nesse carro em termos de acabamento. Uma observação para mim está justamente nos botões de acionamento do câmbio, né? O P, R, N, D em Black Piano. Se são locais em que você coloca a mão aqui direto, que você toca, que você aperta, Black Piano vai ficar manchado. Então, para quem tem toque, vai ficar incomodado. Assim como os comandos do ar-condicionado nessa versão aqui são digitais, são sensíveis ao toque. Em termos de ergonomia, eu gostei muito do volante. Ele tem regulagem de altura e de profundidade. Eu consigo encontrar de fato a posição mais confortável para mim, mas eu confesso que eu não curti a disposição do botão aqui de partida, né, do motor. Ele fica meio escondidinho numa posição que de fato é pouco ergonômica, assim como os comandos do freio de estacionamento e também do auto hold, que de repente eles poderiam estar aqui, bem do lado do botão seletor de modo de condução. Inclusive são 3 modos: modo standard, que é o modo normal, modo sport e o modo econômico, que deixa o carro bem mais anestesiado. Os bancos, cara, os bancos são muito bonitos, são muito confortáveis, reforçam esse cuidado que a Nissan teve com o acabamento. Falando nos bancos, a gente parte para falar sobre infotenimento. Ué, mas você tá louco? Não tô doido não. Por quê? Porque os bancos têm aqui as caixas de som do sistema Bose. O sistema de som é bom? É, mas eu confesso que eu esperava algo melhor. Por essa assinatura Bose, por você ter de fato as caixas de som aqui nos encostos de cabeça, eu confesso que eu esperava uma qualidade maior, um grave mais limpo, por exemplo, mas foi algo que eu não vi aqui. Os médios e os agudos você consegue regular ali e tal, mas o grave foi o que ficou faltando. Talvez um subwoofer debaixo aqui do banco poderia ser uma saída. E já que a gente está falando de infotenimento, a tela multimídia, ela é de 12,3 polegadas. Ela tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e o espelhamento é muito rápido. A navegabilidade dela é muito boa, os comandos são rápidos, só confesso que o menu é um pouquinho esquisito, né? O layout do menu mesmo não é muito interessante, mas mesmo assim os comandos são muito rápidos, o espelhamento do aparelho é muito rápido. Nessa seção central tem um carregador de celular sem fio e 2 entradas USB tipo C. Essas entradas elas se repetem inclusive no console central do banco traseiro. Isso é muito legal. E olha, uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, é o acesso às câmeras. Câmera dianteira e também câmera traseira e a câmera 360 que fica aqui na lateral. O quadro de instrumentos é uma tela digital e muito legal. O layout é bem limpo, tem uma pegada meio retrô, mas eu confesso que eu gosto dessa disposição, as informações aqui são muito boas. E aí, tem o fato principal aqui do interior para mim, tá aqui em cima. Esse teto panorâmico dá um charme para esse carro que você não tem noção. E dá uma sensação de amplitude também, que é algo muito legal. Ele tem um bom espaço interno e o teto dá uma sensação de ser maior ainda. Mas já falamos sobre os aspectos aqui da dianteira. Vamos falar sobre espaço interno aqui no banco traseiro? Vem comigo! Bom, vamos lá! Para falar de espaço interno, chegamos à traseira aqui do Nissan Kicks e olha, eu tô super confortável. Esse banco dianteiro tá justamente ajustado para a maneira como eu dirijo. Eu tenho 1,73 m, estou longe de ser considerado alto e o espaço que eu tenho aqui é de um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. Tanto na parte superior, na parte inferior a distância diminui, mas ainda assim é muito confortável. No banco central, encosto de braço com porta-copos. Bom, uma medida padrão que a gente vê em muitos carros. Um ponto de reclamação: faltou saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Realmente um pecado que a Nissan acabou cometendo aqui na traseira do Nissan Kicks. Bom, vamos lá. Posição central.
eu tô com as costas um pouquinho projetadas para a dianteira, mas não é tão desconfortável como em outros carros. Os meus pés, olha, eu calço 38, então os meus pés eles estão aqui, um de cada lado do túnel central, logo atrás do trilho. Posição legal, tem espaço para eles aqui, até quem calçar um pouquinho mais vai conseguir apoiar os pés sem de fato tocar ali no trilho. Agora, para colocar em cima do túnel já não vai ficar confortável, eu já vou me sentir mais apertado, bem inclinado aqui, mas ainda assim o espaço interno é muito bom e muito pelo entre-eixos de 2,65 m, que aliás, cara, é muito bom, só tem no T-Cross. Só o T-Cross tem um entre-eixos tão grande assim. Sabe outro aspecto positivo? Encosto de braço aqui, olha, o mesmo tecidinho que está no banco dianteiro, ele se repete aqui. Por mais que essa parte superior ela seja de plástico, não tenha o soft touch que tem ali no painel dianteiro, você já tem um tecidinho no acabamento traseiro. Pontaço para Nissan. Já falamos da vida a bordo, mas vamos falar, sabe de quê? De porta-malas. A gente começou a falar de espaço interno aqui e não pode deixar de falar de porta-malas, que foi outra medida que o Kicks cresceu bastante. Bom, para a gente falar de porta-malas, vale ressaltar que a abertura não rola no painel, na multimídia, nem na chave. É só por aqui mesmo. E essa tampa é pesada, viu? Mas uma coisa que eu achei bem legal é que o porta-malas cresceu consideravelmente. Essa parte aqui, inclusive, ela pode ser posta em 2 níveis. Tem esse nível superior e a gente ainda pode descer, aumentando justamente a capacidade de carga no porta-malas. Você consegue ver que a Nissan cresceu o comprimento do Kicks, mas o principal beneficiado não foi o espaço interno. Foi beneficiado? Foi sim, mas o porta-malas foi quem mais cresceu e por aqui ele se destaca. E aí a gente já parte para falar de dirigibilidade. A gente está num carro que tem um rodar muito sólido. O volante tem um acerto, na direção elétrica tem um acerto muito bom. Ela pesa de maneira progressiva sem parecer artificial. E nas velocidades mais baixas ela tem um pezinho um pouquinho a mais, mas que não prejudica nada. Ela é extremamente leve. Eu particularmente gosto muito da resposta da direção é direta. Uma coisa que eu curti muito nesse carro é a suspensão. A suspensão ajuda bastante, dá uma controlada nas inclinações, né? A gente está falando de um carro mais alto, ele é maior, mais alto e mais largo que o Kicks antigo e é um carro muito sólido. É um carro que lembra o patamar de cima dos SUVs ali, o patamar de SUVs médios, até porque ele está no porte do Compass, né? A diferença dele para um Compass é bem pequena. E aí a gente passa a falar também da parte eletrônica. Esse carro tem controle de cruzeiro adaptativo, sistema de manutenção de faixa, que dá aquela vibradazinha de leve no volante e corrige a trajetória. Ele também tem alerta de colisão com frenagem de emergência, uma ferramenta que eu já testei, inclusive de maneira involuntária. Ele dá um alerta, ele pisca aqui no painel e freia o carro. A eletrônica aqui é realmente muito interessante. Ele tem os alertas de ponto cego nos retrovisores. É um carro realmente uma tecnologia muito grande embarcada e é um carro gostoso de dirigir. A visibilidade para quem está aqui dentro, ela não é tão boa assim. O retrovisor toma boa parte da seção central aqui do para-brisa e o vidro traseiro, a janela traseira, ela é muito curta. Tanto que o retrovisor mal dá conta de abraçar aqui a visão toda da janela, né? E você ainda tem os 2 encostos de cabeça no banco traseiro, os laterais, que diminuem ainda mais a visibilidade. Ele tem sensor de estacionamento dianteiro, tem sensor traseiro, tem câmera de ré, tem câmera 360. A câmera 360 é uma qualidade meio questionável, mas está presente e ajuda realmente nessa tarefa de dirigir o Kicks no dia a dia. Em algumas situações de manobra, por exemplo, você consegue acessar aqui a câmera dianteira, né, para ver se você está perto demais de obstáculo, e um carrinho aqui no quadro de instrumentos traz uma espécie de mapa de calor, né, de quão próximo você está do obstáculo. Bom, esses foram 5 pontos positivos que você precisava saber
a respeito do Nissan Kicks. Ele mudou bastante, melhorou em muita coisa em relação à geração antiga e vai botar uma pulga atrás na orelha de muita gente aí que quiser levar um SUV. Gostou desse vídeo? Gostou de conhecer todas essas verdades sobre o Kicks? Então já deixa um like para valorizar o nosso trabalho e se inscreva no canal, porque daí tem mais vídeos nesse formato aqui sobre diversos outros carros, e ativa o sininho das notificações, que é para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui, você vai poder ver em primeira mão. Valeu, eu te vejo no próximo vídeo.